Acelerando, acelerando, vamos falar de Fórmula 1 por aqui. Meus amigos, deu Lewis Hamilton no Grande Prêmio de Portugal. 92 vezes Lewis Hamilton. E que privilégio nós temos de assistir este que agora se tornou o maior piloto de todos os tempos. Sim, em termos numéricos, essa discussão acabou. Lewis Hamilton ultrapassa Michael Schumacher, torna-se o piloto com mais vitórias em todos os tempos na Fórmula 1, 92 a 91, e também já vai na próxima corrida, muito provavelmente em Imola daqui uma semana, ou no máximo na Turquia, conquistar o 7º título mundial de Fórmula 1 e vai empatar com o Schumacher também no número de títulos, 7-7. E eu tenho que me render, aliás, todo mundo da Fórmula 1 precisa se render, porque Lewis Hamilton, ele semana após semana prova porque ele é o maior piloto de todos os tempos. Eu pessoalmente sou ferrarista, torcedor da Ferrari desde criança e nunca torci pelo Hamilton. Então, eu quero deixar bem claro isso, porque este depoimento, ele representa bem o que é se render à genialidade de um talento espetacular como é o Lewis Hamilton. Eu nunca torci por ele. Na primeira temporada eu torci contra ele, quando o Raikkonen foi campeão, aliás, o último título da Ferrari em 2007, eu vibrei com a conquista de Kimi Raikkonen pela Ferrari em cima de Lewis Hamilton, que me parece sentiu a pressão na última corrida, naquele que foi seu primeiro ano de Fórmula 1 e que ele já ganhou do Fernando Alonso. No primeiro ano de Fórmula 1, ele correu ao lado de um piloto experiente, que era o atual bicampeão do mundo, e o superou, no caso, o Fernando Alonso. Em 2008, no segundo ano dele, eu torci muito contra o Hamilton. Quase todo mundo aqui no Brasil torceu contra o Hamilton, porque a disputa era com o brasileiro Felipe Massa. E o Hamilton ganhou daquele jeito, com um pontinho de vantagem naquela corrida maluca em Interlagos. Foi a vez que eu mais fiquei triste assistindo Fórmula 1, porque eu torci igual um maluco pelo título do Massa e da Ferrari. E o Hamilton ganhou, né? E nos anos seguintes, eu posso me lembrar do Hamilton disputando algumas provas interessantes pela McLaren, ali de 2009 até 2012, que eu até ficava um pouco feliz de vê-lo brilhando nas pistas. Nossa, esse piloto é realmente muito bom, mas a minha torcida era sempre pelo piloto da Ferrari. Era o Alonso que estava disputando o título com o Vettel da Red Bull. Aí o Hamilton foi para a Mercedes em 2013. Eu pensei, nossa, ele quer mostrar que é bom mesmo. Vai pegar um carro que é o terceiro, o quarto do grid atual. E na Mercedes, naquele primeiro ano dele de Mercedes, eu fiquei feliz quando ele ganhou uma corrida, né? Ele conseguiu vencer uma prova no seu primeiro ano de Mercedes, quando a Mercedes absolutamente não tinha o melhor carro. Eu fiquei feliz. Falei, caramba, o Hamilton está chegando para mudar o status da Mercedes. Ele é bom mesmo. Ele pegou um carro que não é o melhor e está conseguindo ganhar corrida com ele. Caramba, o que eu não poderia imaginar era o que viria nos anos seguintes, né? Que este conjunto Hamilton-Mercedes se tornaria completamente imbatível. De 2014 para cá, o Hamilton dominou a Fórmula 1. Ele perdeu um ano só para o Rosberg, o que aumenta o mérito do alemão Nico Rosberg. Me parece muito na cabeça, porque o Rosberg se dedicou 100% do tempo àquela temporada da Fórmula 1 e o Hamilton sempre foi um cara mais tranquilo,
né? Mas depois daquela derrota para o Rosberg em 2016, aí, amigo, aí ele aprendeu a última coisa que faltava e na cabeça também passou a triturar seus adversários, como em 17 e 18, que eu torci muito contra o Hamilton, muito, porque eu realmente achava que o Vettel poderia ser campeão pela Ferrari, e eles estavam empatados, os dois com 4 títulos, e nas 2 temporadas em que tivemos Mercedes e Ferrari juntas, né, os 2 carros com desempenhos parecidos, na cabeça o Hamilton ganhou do Vettel. O Hamilton foi melhor que o Vettel e agora nós estamos vendo como está a cabeça do Vettel no seu último ano de Ferrari, lutando para fazer um pontinho, né, em 10º lugar no Grande Prêmio de Portugal. Então, eu tenho que dizer para vocês, o Hamilton ganhou de todo mundo. O Hamilton mostrou que ele era melhor na pista que todo mundo. Em 2019, em 2020, ele não teve adversários, verdade. O Bottas não é um companheiro de equipe do nível dele, mas ele conseguiu chegar a este ponto. Então ele derrotou 2 vezes o Vettel, ele derrotou 2 vezes o Rosberg, um piloto de nível que correu ao lado dele, ele derrotou o Alonso lá atrás, seu companheiro de equipe, e ele só perdeu em 2 temporadas dele na Fórmula 1, uma para o Button e uma para o Rosberg, mas ele ganhou mais vezes do Rosberg, ele ganhou mais vezes do Button e ele provou que é o maior piloto de todos os tempos, o único a vencer uma corrida em todas as temporadas que disputou, em todas as temporadas. Com a McLaren, em alguns anos a McLaren estava longe de ter o melhor carro, e com a Mercedes. A Mercedes hoje é imbatível, mas em 2013 não era, quando ele chegou à escuderia alemã. Então, não há mais o que discutir. Eu me rendo, mesmo, repito, torcendo contra quase sempre. Agora torço contra também. Nada contra a pessoa dele, pelo contrário, a pessoa dele é espetacular, é fantástica, bonito o abraço que ele deu no pai dele, né? Tudo que eles sofreram lá atrás, até pelo fato dele ser negro, num esporte elitista, branco, como é a Fórmula 1. Então a pessoa dele eu sempre admirei, desde o início, mas eu sempre torci contra ele porque ele estava no caminho da Ferrari, das corridas mais emocionantes, mas chega uma hora que você precisa se render. Eu me rendo. Ele superou o meu maior ídolo na Fórmula 1, que é o Michael Schumacher, e ele agora está no alto do topo da montanha, olhando para baixo e esperando que o próximo possa alcançá-lo. Lewis Hamilton, vencedor do Grande Prêmio de Portugal, e a vitória em Portugal foi assim também, foi com um show, porque no treino, no quali, só o Hamilton fez uma volta a mais de aquecimento de pneu que todos os outros. Ele percebeu que com uma volta a mais de aquecimento de pneu, com aquele pneu médio, o pneu amarelo, ele faria pole e saltou de 3º para 1º na última tentativa. E na corrida, numa pista difícil, numa pista em que o asfalto não proporcionava aderência nenhuma, asfalto liso, o Hamilton conseguiu fazer uma prova perfeita. No começo, na primeira volta, ele caiu para trás, mas rapidamente ele recuperou as posições do Sainz. Que loucura o Sainz, hein? Apareceu em 1º, o pneu aqueceu mais do Sainz logo na largada, e do Bottas, né? O Hamilton também recuperou a posição que ele tinha perdido para o Bottas e terminou com 25 segundos de vantagem para o piloto finlandês. É a diferença que existe entre Hamilton e Bottas. Não é só ter o melhor carro, você tem que ser o melhor piloto, né? O Verstappen terminou em 3º, 4º lugar para Charles Leclerc da Ferrari. Boa, Leclerc, você é o cara. Tenho esperança que com você a Ferrari lá na frente possa voltar a ser campeã. Quem sabe a gente pega o Hamilton lá na frente, Leclerc. Baita corrida com a Ferrari em 4º lugar.
Em quinto, Pierre Gasly, outro que fez uma belíssima corrida na AlphaTauri. Em sexto, Carlos Sainz da McLaren, que até liderou a corrida na largada. E que pista bacana que nós tivemos em Portimão, um grande prêmio de Portugal que veio para ficar. Não sei se a Fórmula 1 vai mantê-la, essa pista no calendário, mas deveria. Tá certo? Continue se inscrevendo no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like também, e com todo respeito a todos os grandes gênios que passaram, a Juan Manuel Fangio, a Jim Clark, a Nick Lauda, a Jack Stewart, a Emerson Fittipaldi, a Nelson Piquet, a Alain Prost, a Ayrton Senna da Silva, o nosso inesquecível Ayrton Senna, a Michael Schumacher, a Sebastian Vettel, a Fernando Alonso. Chegou a vez de reverenciar Lewis Hamilton, o maior piloto de todos os tempos. Thank you, Lewis! You are the best! Mas a gente vai tentar ganhar de você no futuro. Valeu!